eu já quero trazer para o centro do nosso debate os bastidores das campanhas políticas, né? Na reta final dessa campanha eleitoral, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está focando uma busca de apoio por artistas. Essa informação é da nossa âncora Daniela Lima, que estava conosco aqui ao vivo até há pouco, no CNN 360, mas a gente também vai ampliar essa discussão para cá. Eu já aproveito para começar contigo então, Thaís Arbex. Por que esse foco nos artistas neste momento, nessa reta final para as eleições de 2022? Cine, o que tem uma avaliação bastante forte nas campanhas como um todo, que é a conquista desse eleitor jovem, principalmente o eleitor de 16 a 18 anos. Esse eleitor jovem, ele ainda não está completamente decidido. A gente conversa com experientes políticos, com especialistas em campanhas, e eles dizem que esse eleitor pode ser também determinante. Então, esse movimento da campanha do candidato Lula tem essa intenção, conversar com esse público, fazer com que, por meio das redes sociais, por meio desse engajamento que acontece nas redes sociais, ele consiga chegar também nesse eleitorado. É claro que a gente já viu as pesquisas mudarem bastante, até o Yuri, que é o nosso especialista máximo em pesquisa, pode me ajudar, mas há uma avaliação de que é preciso fazer mais, que de fato esse eleitor ele precisa de uma atenção maior. Há algumas semanas a gente trouxe aqui um levantamento exclusivo que mostrava como aumentou o número desses eleitores, dessa faixa, lembrando que essa faixa não tem obrigação de votar, ou seja, ela quer ir votar por iniciativa própria, e que dentro dessa faixa aumentou, é predominante o número de meninas que querem votar. Então, há um público que não viveu a história recente, que precisa ser conquistada. Cine. Bom, pessoal, aliás, falando em candidato Lula do PT, está fazendo campanha hoje em Montes Claros, norte de Minas Gerais. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre a agenda de campanha de todos os candidatos à presidência agora em 2022. Quero aproveitar para apresentar Felipe Moura Brasil, que também está conosco aqui em São Paulo. Participou ontem direto no estúdio, permanece hoje. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui. Opa, vamos seguir. Aliás, eu quero perguntar para o Yuri, já que Thaís jogou para você esse caminho, Yuri, o foco nesse eleitor jovem e, ao olhar as pesquisas eleitorais e a busca destes candidatos, aonde está esse eleitor e qual é a dificuldade para quebrar essa barreira? Oi, Evandro, bom, antes de tudo, boa noite mais uma vez e que bom que a senhora está aqui, doutora Ludmila. Acho que tem um aspecto que a Thaís tocou no ponto que é fundamental, que é essa não obrigatoriedade dos jovens, principalmente de 16, 17 anos, e que começaram a se interessar por política no momento, talvez, dos mais conturbados do nosso atual período democrático, que foi justamente a forma como se ocorreram as eleições de 2014, o impeachment de 2016 e a eleição de 2018, puxando ali para aqueles que já conseguiram resgatar um pouquinho dessa história, seja pela aula, seja pelas conversas em casa. Então, quer dizer, é um eleitorado que vai estrear nas urnas depois de dois momentos muito fortes da política, né? Pensando o que foi a eleição de 2018 com a quebra da hegemonia do PT e a vitória do presidente Jair Bolsonaro, de uma forma, numa campanha muito inusitada e marcada pelo atentado à faca que o presidente sofreu, ou seja, uma campanha que tem ali uma marca de violência já, a gente vai aprofundar mais o quanto isso também está aqui em 2022, mas já em 2018 com essa força e o próprio processo do impeachment, que é um ponto fora da curva num processo natural de um ciclo de 4 anos, como que a gente está vivendo agora, que bem ou mal, o presidente vai terminar o seu mandato. Então, conseguir fazer mostrar para esses jovens que ainda estão na próprio amadurecimento pessoal, como fazer as suas decisões políticas, por si só já é difícil. Neste ambiente radicalizado e com as questões, consequências dessa radicalização, inclusive de problemas de violência, torna o desafio das campanhas ainda mais difícil. E Ludmila, a gente está falando de anos em que a comunicação se tornou essencial, principalmente por conta da pandemia. De que forma que você vê a importância de se comunicar
com todos e principalmente com esse público jovem? E também é difícil furar esta barreira no seu modo de ver? E esses artistas, essas pessoas que influenciam outras pessoas, elas também passaram a assumir um papel mais relevante diante de uma dificuldade de comunicação pública para essas pessoas? Evandro, eu agradeço a primeira oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. E esse tópico é muito importante, realmente ele veio à tona com a pandemia. Como é que a gente consegue se comunicar de uma maneira clara e adequada com diversas faixas etárias, com níveis intelectuais e sociais completamente distintos, quando a gente quer levar uma informação que é central à vida daquela pessoa? Saúde, educação, escolha política. Então, esse é um desafio da humanidade de um país como o Brasil, que sofre uma queda de investimento em cultura, em educação, em formação há muitos anos. E hoje a gente está pagando o preço. Então, quando nós estamos falando de um ambiente difícil, no qual a violência predomina, no qual a falta de informação, a informação falsa, vem, infelizmente, predominando entre as crianças, os adolescentes, os jovens, é tempo de nós refletirmos e utilizarmos esse momento para tentar minimizar essas barreiras. Os artistas, eu acho que eles são grandes portas-vozes de qualquer país. O Brasil tem uma riqueza cultural única. Quando nós falamos dos artistas, independente de candidato A, B ou C, nós estamos falando de vozes que representam toda uma sociedade. E eles têm um talento próprio para se comunicar. Então, ter os artistas envolvidos nesse processo de gerir uma informação e de levar as pessoas. E no sentido agora, eu acho muito mais importante do que o artista escolher o candidato A, B ou C, mas o artista falar sobre o debate das ideias, defender a democracia, dizer o sim à ciência, à educação. Então, todos esses aspectos eu acho que são relevantes nesse momento. Os artistas, a cultura, as riquezas, nós temos que tentar fazer com que isso aflore na casa do brasileiro e, ao mesmo tempo, olhar para um futuro e dizer a educação, a ciência, o investimento na ciência e tecnologia é que vão tornar a informação relevante para a tomada adequada de decisão. Felipe Moura Brasil, eu queria apenas, antes da gente seguir, lançar uma questão para você. Hoje, olhando todas as campanhas, todos eles têm um acesso a essa categoria de artistas e usar esses artistas como uma ferramenta, ou uns têm mais facilidade que outros para acessar essas pessoas que conversam com milhões de cidadãos brasileiros por meio das redes sociais, por meio da mídia, enfim, todos os meios de comunicação? Olha, acredito que boa parte dos artistas estejam do lado da campanha do Lula, mas você tem uma parcela ali que tem uma rejeição muito grande à esquerda petista e que acabou aparecendo aos poucos, a conta-gotas, para apoiar o bolsonarismo. Não vejo tanto isso acontecer com o Ciro Gomes e com a Simone Tebet. Agora, essa relação jovens, artistas, queria trazer aqui uma reflexão sobre o que aconteceu também em 2018. Porque muitas vezes a gente fala do crescimento da militância bolsonarista nas redes sociais e fala do uso da máquina pública para isso também, porque tem ali assessores parlamentares que estão recebendo dinheiro público em gabinete, que fazem a militância na internet. Mas existia também, para muita gente, uma lacuna de representatividade na arena política e até no mercado da comunicação, em parte, no colunismo. Gente que defendesse algumas bandeiras que eles, das quais eles se apropriaram. Então, a posição contrária à legalização das drogas, a posição contrária à legalização do aborto, um endurecimento na legislação penal em relação à criminalidade armada, principalmente. Depois a gente viu muito ruído em relação à corrupção, claro. Então, essas pessoas começaram a se manifestar muito nas redes sociais. E isso mostrou uma certa beligerância ali entre o que havia na arena política, no mercado, e o que havia nas redes sociais, quer dizer, uma certa polarização. Então, as redes sociais passaram a dar voz a muita gente que não estava encontrando ressonância no debate político para as suas ideias, para os seus valores. O bolsonarismo viu aquilo crescer, esse é um movimento intelectual e cultural anterior a ele, e ele se apropriou disso na arena política, percebendo que havia uma brecha ali. E em relação aos artistas, você tem, volto a dizer, duas forças, né? Porque o artista ele tem um talento,
ele exerce uma influência, tem uma credibilidade em determinada área. E aí ele vai tentar influenciar em outra área na qual ele não é necessariamente especialista, a política, etc. Muita gente gosta daquele artista, admira a posição, se deixa influenciar ou concorda, muitas vezes, com o poder de persuasão do artista. Muita gente repudia. Isso foi muito bem explorado, esse repúdio aos artistas tentando orientar a sociedade pela campanha de 2016 do Donald Trump nos Estados Unidos. Eu me lembro até de um comercial que eles fizeram de pessoas comuns ironizando aquelas chamadas e convocações que os artistas faziam. E o Donald Trump, naquela eleição, ganhou da Hillary Clinton, que tinha muito mais artistas na sua campanha. Então, isso também é uma maneira de você medir o desempenho dos candidatos, de como explorar isso. Se a campanha do Lula explora demais, de uma maneira que, olha, os artistas são os sábios, os gurus, você precisa fazer o que eles fazem, fica arrogante. Então, também é preciso encontrar o tom em termos de marketing político. E o bolsonarismo sabe mais ou menos reagir. A questão é, o eleitorado indeciso vai pender para onde?